Fala rapaziada, beleza? Black aqui e bom, hoje trazendo mais um episódio da nossa série de Mount & Blade's Bannerlord, dando continuidade à jornada de Grey. Seguinte rapaziada, episódio 7 aí, caso você não tenha visto o episódio 6, basicamente no final do episódio nós finalmente criamos o nosso reino, e o nome do nosso reino é o Império dos Dragões. Além disso, houve diversas batalhas até a gente conseguir chegar à categoria de clã nível 4, né? Finalmente chegamos e com isso nós fundamos o nosso reino. Só que é o seguinte, rapaziada. Para este vídeo, a gente só tem um único objetivo, e esse objetivo é sobreviver. Aí vocês vão estar se perguntando, tá, Black, mas como assim? No início do reino, quando você faz o seu reino, a pior parte de você criar o seu reino é o início, porque como vocês podem ver, nós somos muito fracos em comparação ao nosso inimigo. E esse que é o verdadeiro ponto quando você cria um reino. Você tem que estar preparado, porque se você pegar um inimigo muito forte, como é o nosso caso, é muito difícil você sobreviver. Inclusive, eu nem sei se eu vou conseguir sobreviver com esse castelo que eu tenho aqui. Talvez eu tenha que pegar outro castelo, declarar guerra a outro reino, daí vai depender aí da gameplay. Só que é o seguinte, como vocês podem ver aqui na aba de reino, nós somos muito fracos. E para a gente conseguir um poder a mais aí, para nós conseguirmos mais tropas e conseguir nos defender melhor dos nossos inimigos, nós vamos ter que vir aqui em grupos. Por quê? Se a gente for ver aqui, tem um de 4 grupos. Quando a gente cria um novo grupo, a gente pode colocar algum companheiro, a esposa do nosso irmão, nossos irmãos, a nossa própria esposa como líder desse novo grupo. E o que acontece? Por exemplo, eu vou colocar a Siga aqui. A partir do momento que eu crio um novo grupo, né, o grupo de Siga, ela vai poder ter o seu próprio exército. E com isso ela vai passar nos vilarejos, vai passar nas cidades, vai recrutar tropas e a gente vai poder, por exemplo, chegar aqui e convocar ela para a gente produzir um exército e atacar ou defender algum lugar. Isso é muito bom, principalmente quando você não tem vassalos, que é o nosso caso. É muito difícil no início do jogo você conseguir vassalos, né? Principalmente porque a gente tem muito pouco poder comparado aos outros reinos. Então a gente, primeiro, o que a gente tem que fazer para a gente sobreviver nesse início é nós criarmos grupos. A gente vai aproveitar que a gente pode criar até 4 grupos. Eu vou colocar, por exemplo, o meu irmão, a esposa dele, que é a Siga, e a minha esposa como líder desses grupos. E eu deixarei eles recrutando tropas por aqui para a gente poder ter um poderzinho maior, né? E, por exemplo, convocar eles caso a gente precise defender algum lugar. Bom, com isso explicado, rapaziada, a gente tem o objetivo de sobreviver. Então, para isso, a gente vai ter que recrutar tropas e defender o nosso castelo de Rentói. Só que é o seguinte, o Império Ocidental, ele é muito forte, muito mais forte que a gente. Basicamente, qualquer exército que ele mandar até o nosso castelo, eles conseguem dizimar. Pelos meus cálculos, eu consigo aguentar um exército até de 500 a 600 pessoas atacando. Passou disso, fica muito mais difícil. Ah, Black, como é que você fez essa conta? Basicamente é o seguinte, quando a gente está defendendo um castelo, é muito mais difícil pro atacante nos atacar. É até um pouco engraçado falar isso, mas realmente é isso. Quando a gente está defendendo, a gente tem uma posição melhor quanto ao nosso inimigo. Então o nosso inimigo, ele tem que fazer muito mais esforço para matar nossas tropas do que as nossas tropas têm que fazer para matar as tropas dele. Além disso, né, cada castelo, por exemplo, tem suas defesas. Então conforme eles vão construindo, por exemplo, armas de ataque, as armas de cerco, a gente pode criar armas como catapultas, balistas, entre outras coisas, para estar defendendo o nosso castelo. E isso causa muito dano nas tropas inimigas, né, conforme o tempo vai passando. Então por isso que a gente precisa de poucos soldados para enfrentar muitos quando a gente está no castelo, porque é muito mais difícil você atacar do que defender. Mas é claro, se o inimigo tiver grandes números, tipo mais de 1000 pessoas, é muito difícil eu, que só tenho 171 soldados, defender esse castelo. E aí, além do mais, o nosso castelo, infelizmente, não tem guarnição, né? Porque a gente acabou de capturar ele e ele não tem guarnição nenhuma. Então é justamente isso. A gente tem que se esforçar muito aqui pra gente se defender aqui no castelo de Rentói e a gente manter a nossa propriedade. O que a gente precisa neste momento, especificamente, nós precisamos de 50 de influência. Para quê? Para a gente considerar paz. Por mais que eu precise pagar um tributo de 2.600 por dia para eles, agora a gente precisa fazer isso para a gente pelo menos se estabelecer aqui. Mas aí vocês vão se perguntar, tá, Black, mas como você vai conseguir pagar isso para eles? Com o ferreiro? Por exemplo, a gente vai vir aqui em Cianon e a gente vai ficar comprando aqui madeira, vai estar produzindo novas armas e com isso a gente vai estar lucrando, né? E um bagulho que eu tava vendo é que os patanianos estão muito fracos agora. Então seria uma boa a gente fazer paz contra o Império Ocidental, por mais que a gente perca um dinheiro nisso.
e a gente declarar guerra contra os Batanianos, pra gente ganhar influência, renome e até mesmo tentar capturar alguma das cidades grandes dele. Então, o objetivo desse vídeo é só sobreviver, rapaziada. Não tem muito mistério, a gente precisa sobreviver esse início de jogo para aí sim a gente poder começar a se expandir, fechou? Então é isso, eu vou estar aqui recrutando novas tropas, vou estar aqui defendendo o castelo de Rentói, e se eu precisar falar alguma coisa para vocês, eu falo, beleza? Então, até daqui a pouco. Alguns momentos depois. Bom, rapaziada, depois de alguns dias aí, nós finalmente conseguimos fazer paz com o Império Ocidental. E o que acontece? Depois de um tempinho que a gente fez paz com o Império Ocidental, os Batanianos, eles retomaram Baruná, só que agora eles estão sendo invadidos pelo Império Ocidental novamente. E os Batanianos declararam guerra contra a gente. Querendo ou não, a gente iria entrar em guerra contra eles uma hora ou outra, né? Só que acabou que essa hora foi um pouquinho mais cedo. E também é muito bom. Por mais que eles sejam mais fortes que nós, a gente consegue pelo menos segurá-los. Então é isso que eu queria explicar. Agora nós estamos em guerra contra os Batanianos e vai ser aquele negócio, rapaziada. Agora eu vou ter que fazer dinheiro, vou ter que chamar nossos grupos. Se a gente for ver aqui, ó, eles já estão recrutando bastante pessoas. Vou fortalecer o castelo de Rentói e é isso, mano. O negócio aqui vai ser focado em sobrevivência e se der, a gente vai aí tentar pegar algum castelo bataniano. Bom, rapaziada, antes da gente continuar, eu acabei lembrando uma coisa aqui que eu queria esclarecer pra vocês. Neste episódio em específico, eu não vou ensinar vocês como gerenciar seu castelo, sobre as políticas do reino, sobre como você ser rei, sobre o lance da lealdade, prosperidade que tem no castelo. Nesse episódio em específico eu não vou fazer isso. Por quê? Porque esse episódio é a gente focar na defesa e expansão do nosso império. Então, justamente, a gente vai estar entrando em várias batalhas, a gente vai tentar, por exemplo, também conquistar alguma cidade aí dos Batanianos, para a gente estar podendo expandir o nosso poder e também tentar recrutar algum vassalo, seja de Batânia, seja dos Estúrgios, etc. A gente vai tentar aí com todos que aparecer e tiver a oportunidade da gente recrutar. Então, no próximo episódio, muito provavelmente eu vou estar tirando um tempinho aí para estar explicando essas coisas para vocês, porque são coisas que são essenciais para você constituir o seu reino, né? Porque se você não sabe dessas coisas básicas, você pode constituir o reino e você pode perder seu castelo muito, mas muito fácil. Então, com isso, eu pretendo, por exemplo, no próximo vídeo trazer um vídeo mais explicativo para vocês, sem tantas batalhas, sem tanta coisa, mas um vídeo explicando sobre a base do jogo, principalmente para ajudar vocês, né? Que eu vejo que tem gente que tem dúvidas quanto a esse jogo, quanto ao que fazer e o que não fazer. Então, eu, já que sou um pouquinho mais experiente nesse jogo, né? Já jogo esse jogo aqui já faz 2 anos, eu vou estar aí dando uma explicadinha para vocês. Então, é isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. Esse vídeo ele vai ser mais focado em batalhas, vai ser mais focado em expansão do que focado em uma gameplay mais explicativa, beleza? Então é isso, rapaziada. Curtam o vídeo e eu volto daqui a pouco. 3 dias depois. Bom, rapaziada, depois de um tempo recrutando tropas, dando uma fortificada no meu castelo, chegou o momento. Não adianta eu ficar em paz. Até agora eu não ataquei nenhuma vez os Batanianos, pra vocês terem ideia. Eu passei o tempo realmente só recrutando, fazendo dinheiro, né, pra gente não acabar falindo de certa forma. Enquanto eu tava fazendo tudo isso, eu dei uma olhada aqui nessas 2 cidades, né, em Cannock e Dunglowns. Eu acho que é assim que se fala, sei lá. E é o seguinte, essas 2 cidades aqui, elas são muito bem fortificadas. No meu nível atual de poder, eu não consigo, em hipótese alguma, pegar elas, né, conseguir conquistá-las. Essa daqui tem 500 defensores e essa daqui tem 700 e alguma coisa, porque normalmente sempre fica um clã ali dentro. E isso conta como defensor. Mas tem um castelo que eu não dei uma olhada, mas aparentemente ele é inofensivo comparado aos outros 2. Eu estava pensando em justamente conquistá-lo, né? O castelo de Flintoke. E para isso eu vou ter que aí fazer umas batalhas aqui pra gente não ter nenhum perigo. E eu estava caminhando aqui e acabei encontrando o Kuljarn. E ele vai ser o arauto do início da minha guerra contra os Batanianos. Então é isso, curtam as batalhas.
Bom, rapaziada, depois de muito tempo guerreando, se a gente vem aqui em reino, a gente consegue ver o tempo que a gente tá guerreando contra eles. Após 46 dias de luta, bom, nós causamos o dobro de baixas do que eles. A gente causou 1.647 baixas, enquanto eles só 820 baixas. Com essa guerra, nós conseguimos 2 castelos, né, como vocês puderam ver. Nós pegamos o castelo de Ov e também a gente pegou o castelo de Flintog. Acaba que tem um exército aqui em Glintor, tá saqueando aí meu vilarejo. Só que é o seguinte, essa guerra foi muito boa, foi muito lucrativa pra gente, a gente conseguiu mais 2 castelos, né, e com isso aumenta o nosso poder, querendo ou não. Só que agora eu decidi que tá na hora da gente fazer paz com eles, né, porque não faz sentido eu continuar essa guerra, porque agora que a gente pegou o castelo de Ov, se a gente for ver aqui como que tá, né, os nossos castelos, eles estão meio distantes um do outro, né. O castelo de Ov, que está muito perto dos Sturgios, enquanto os castelos de Fintal, castelos de Rentói estão mais próximos um do outro. Só que acontece, tinha muitos batanianos perto de Ov e perto de Ferk. Então, com isso, fica muito difícil eu lutar essa guerra de duas frentes, querendo ou não. Porque, justamente, por esse castelo aqui, ele ser um castelo meu, eles vão tentar pegar esse castelo. Só que para eu me deslocar dessa área aqui para ir pro castelo de Ov, é muito tempo que eu gasto. E enquanto eu tô indo pro castelo de Ov, eles podem atacar um dos meus 2 castelos aqui. Enquanto eu só tinha esses 2 castelos, era mais fácil, de certa forma, eu defender, né? Porque tá um perto do outro. Então, se o castelo de Flintog tava sendo atacado, eu ia lá, defendia. Se o castelo de Rentói tava sendo atacado, eu ia lá e defendia. Inclusive, o castelo de Rentói não foi atacado até então. E, bom, dito isso, nós vamos decretar aí a paz com Batânia. Aproveitar que neste momento a gente não vai ter nenhuma penalização com eles, né? Então a gente não vai ter que pagar nada, a gente não vai ter que fazer nada. A gente vai utilizar desta vantagem para a gente dar uma erguida, né? Tanto no nosso exército, quanto também a gente vai tentar aí recrutar vassalos dos batanianos. E torcemos para que nenhum outro reino decida, por algum motivo, atacar a gente. Porque se isso acontecer, vai ser bastante ruim, né? Porém, são coisas que acontecem em Mountain Blades Bannerlord. E, bom, rapaziada, eu tô dando uma pensada aqui se eu vou terminar esse vídeo por aqui ou não. Eu tava pensando em recrutar vassalos ainda nesse episódio, né? Ver se eu consigo pelo menos um vassalo aí pra gente. 3 dias depois... Tá, se eu não me engano, esse cara aqui, ele é... Então ele é? Quero trocar, sinceramente, o que você acha? Opa! Esse cara aqui a gente pode recrutar. Eu tenho quase 100% de certeza que vai dar pra recrutar ele. Só que, primeiramente, eu preciso de dinheiro. Não adianta nada eu tentar recrutar o cara e eu não tiver nenhum dinheiro. Daí ele só vai falar, tipo, é pobre, cara. Bom, temos 80 mil, cara. Será que 80 mil daria pra gente passar ele pro nosso lado? Porque dependendo da situação, ele pode passar pro nosso lado e a gente nem gasta muito dinheiro. Agora, tem outros que pedem mais dinheiro, mas aí depende justamente da situação. Aí vocês vão falar, Black, que situação? Bom, vamos para o momento aprendizado aqui, né, meus senhores? É o seguinte, a gente vindo aqui na enciclopédia, vindo em reinos, a gente pode vir em Batânia. Aqui em Batânia vai aparecer o líder de Batânia, os clãs e os feudos que eles possuem. Se a gente vir aqui em clã, há 2 tipos de clã nesse jogo. Há o clã de mercenários. Os mercenários a gente pode contratar eles para fazer parte do nosso reino temporariamente e, inclusive, eles podem mudar de lado se a oferta do outro lado for melhor. E nós temos os clãs que eu vou batizar aqui de reais. Os clãs reais, basicamente, eles são clãs fixos dentro dos reinos. Então, tipo, Batânia tem esses daqui, os Acerais tem esses daqui, etc. Quando a gente entra aqui na aba de Batânia e aparece os clãs, vai estar misturados os clãs mercenários com os clãs dos batanianos. Black, como eu faço para saber se um clã é mercenário ou não? Tem 2 coisas aqui que eu acho interessante você dar uma olhada. Por exemplo, se a gente vier aqui em clã dos batanianos, vocês verem, tem sempre um Fen antes do nome do clã. O que isso significa? Significa que eles são de clã bataniano. Se a gente vem, por exemplo, nos Acerais, tem Banu antes do nome. E claro, isso não funciona para todos os reinos. Se a gente vem aqui, por exemplo, no Império do Norte, cada um tem seu próprio nome. Eu percebi agora que, na verdade, o Sturi já dá para você perceber, porque no final tem um Ving. Ó, se você ver, todos eles têm Ving no final. Não, na verdade é o Ving. Então, por exemplo, tem 9 clãs aqui que fazem realmente parte dos Sturgians. Se a gente for ver, o Lefteroy, eles são clãs de mercenários. Porque se a gente chegar aqui e a gente dá uma olhada no líder, vai estar aparecendo aqui, profissão, facção pequena. Facção pequena são os mercenários. Vou pegar mais um exemplo aqui, Benin Zelal. A gente vem aqui, ó, profissão, facção pequena. Esse é outro mercenário, né? Sempre quando tiver a profissão do líder ser a facção pequena, são mercenários. Justamente, não dá para você recrutar eles
permanente para o seu clã. Agora, se a gente chegar aqui e eles realmente fazem parte do reino, a gente pode contratar. E bom, eu expliquei tudo isso para a gente chegar aqui e eu explicar para vocês como você faz para recrutar eles mais facilmente, por assim dizer. Isso vai depender de duas coisas. Vai depender das posses que esse clã tem e vai depender da sua relação com o líder e com as pessoas que nesse clã habitam. Então, se eu for aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui que a gente pode recrutar, a posses dele é fraca, ou seja, ele não tem nenhuma posse, tipo, como castelo, como cidades. É um clã que é, de certa forma, pobre comparado aos outros. E se a gente for ver a relação, a nossa relação, por exemplo, é positiva. A gente tem 25 de relação com ele. Claro que, por exemplo, se eu aumentasse mais a minha relação com ele, eu teria mais chances de contratá-lo. Na hora que eu conversasse com ele, eu teria mais pontos positivos do que negativos com ele. E claro, se eu tivesse uma relação negativa com ele, seria mais difícil eu conseguir recrutá-lo. Então, sempre quando você vai recrutar um clã no seu jogo, pense nessas duas coisas, as posses e se você tem uma relação boa com ele ou não. O que eu faço para ter uma boa relação com eles normalmente é na hora que eu posso capturar ele ou deixar ele livre, eu deixo ele livre, porque daí ele vai começar a gostar de mim. Então você ganha relação com eles fazendo isso. Então, bom, com tudo isso explicado, vamos tentar recrutar esse cara, né, mano? Logicamente. Como eu já falei em outro vídeo aqui do canal, sempre quando você for fazer uma decisão importante, por exemplo, como recrutar alguém, salva antes. Por quê? Se eu for recrutar esse cara e ele por algum motivo ele me negar, ele falar, puta, não quero ir com você, vai demorar muito tempo até ele fique apto a você recrutar ele novamente. Então, sempre que você for tomar uma decisão importante, salva o jogo antes. Se der merda, você carrega o jogo novamente. Fechou? Call an ambulance! Call an ambulance! For me! I'm sorry. E, bom, rapaziada, depois de um tempinho aqui, deu uma farmada no dinheiro e tudo mais, finalmente nós temos outro clã no nosso reino. E esse clã é Fen Engal, clã de categoria nível 4. E agora nós finalmente ganhamos um pouco mais de força, né? Nós não somos tão fracos assim. Se a gente for ver aqui, além dos nossos 3 grupos, a gente tem outros 2 grupos que poderão nos ajudar caso haja uma guerra. Enquanto eu estava aí procurando dinheiro, né? Estava na ferraria, estava fazendo outras coisas, eu descobri que o Luishan, ele pode ser recrutado pela gente. Luishan faz parte de Fenperaik, então seria interessante futuramente a gente recrutar ele. Beleza? E bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Basicamente, a gente expandiu o nosso reino, né? Conseguimos aí 2 castelos, sendo eles o castelo de Flintog e o castelo de Ov. E além disso, a gente conseguiu o nosso primeiro vassalo, que são os Fen Engal. De coração mesmo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que, querendo ou não, é um pouco demorado para ser feito, porque eu tenho que ficar muito tempo aqui indo de lugar, voltando de lugar, fazendo coisa, batalhando e além do mais, a edição também demora para ser feita, tá? Porque eu tento filtrar tudo que de certa forma é maçante para que vocês se divirtam assistindo. De coração, novamente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal, vai estar ajudando bastante na produção de outros vídeos, beleza? Aí no final do vídeo vai estar aparecendo outros 2 vídeos, dá uma conferida lá, creio que vocês irão gostar também. Valeu, falou e fui!